Oi, gente. Eu sou o professor Silvio Ricardo, professor de língua portuguesa. Estamos aqui para falar um pouquinho com vocês a respeito de acentuação gráfica. Esse assunto ele se tornou extremamente importante para quem vai fazer uma prova, para quem vai fazer um concurso, a partir do momento em que houve algumas modificações a partir de 2009. A partir daí, então, esse assunto passou a ser muito cobrado, né? Muito interessante que você saiba de alguns detalhes sobre acentuação gráfica. E a acentuação gráfica, na verdade, é um assunto bastante prático, né? Apesar de, na maioria das questões que tem aparecido nas provas, ele vem sendo cobrado de forma teórica, né? Por que uma palavra é acentuada? Havia acento nessa palavra, não há mais. Então nós vamos fazer aqui um resumo das principais mudanças, das principais modificações, fazendo um panorama então para você entender e compreender como funciona teoricamente a acentuação gráfica. O ideal, na verdade, é que você saiba acentuar as palavras sem pensar em regra. Para fazer uma prova, muitas vezes eles vão te perguntar da regra. Qual é a regra que justifica a acentuação de determinada palavra? Por que havia acento antes de 2009 e depois de 2009 esse acento deixou de aparecer? Então, o primeiro detalhe importante para você entender essa questão da acentuação gráfica é saber que cada palavra da língua portuguesa é formada por sílabas. O que é a sílaba? É cada impulso vocálico, né? Cada impulso sonoro que você produz para poder falar as palavras como elas são na língua portuguesa. Por exemplo, a palavra camisa, se você analisar, você dá 3 impulsos. Você expulsa o ar 3 vezes, né? Nesses conjuntinhos, olha, ca-mi-za, tá? Cada impulso desse forma o que nós chamamos de sílaba. Portanto, a palavra camisa, né, vamos anotar aqui, olha só, você vai perceber que a palavra camisa ela é formada por 3 sílabas. Cada um desses bloquinhos aqui, olha, é uma expulsão de ar que você dá, tá certo? Então, dentro da palavra camisa, se há 3 sílabas, a gente já pode classificá-la como sendo uma palavra trissilábica, tá certo? Da mesma forma, se a palavra tiver apenas uma sílaba, a gente fala que ela é um monossílabo, tá? 2 sílabas, dissílabo. 3 sílabas, trissílabo. 4 ou mais sílabas, a gente já passa a ter polissílabos, tá? Essa é uma classificação genérica, simples, né? O importante é você saber, toda palavra da língua portuguesa é formada por sílabas. E cada sílaba, ela pode ser caracterizada dependendo da força que você faz para expulsá-la. Você pode caracterizá-la como sílaba tônica, tá? Em que a ideia de tonicidade quer dizer ideia de força, tá? Tônus, força, ok? Então a sílaba pode ser tônica ou não tônica, que a gente chama de sílaba átona. Ok? Então, cada sílaba de uma palavra pode ser caracterizada como sílaba tônica ou sílaba átona. Uma palavra da língua portuguesa só pode ter uma sílaba tônica. Você nunca vai encontrar 2 sílabas tônicas numa mesma palavra. Você vai caracterizar uma delas como sendo a tônica, automaticamente as outras que não são tônicas são chamadas já sílabas átonas. A palavra camisa, por exemplo, olha, tem 3 sílabas. Uma delas é a tônica, tá? As outras 2 são sílabas átonas, tá ok? E aí, ó, acaba sendo importante você descobrir qual é a sílaba tônica da palavra. Para que você precisa fazer isso? Exatamente para poder classificar as palavras dentro de 3 grandes grupos, caracterizados pela posição da sílaba tônica, tá certo?
A palavra camisa, por exemplo, das 3 sílabas, qual delas é a tônica? Vamos perceber? Será que é o K? Se você tiver dificuldade nisso, comece a jogar a tonicidade, né, em cada uma das sílabas e ver aquela pronúncia que bate com a pronúncia real da palavra. Você sabe que a pronúncia real é camisa. Se eu jogar, por exemplo, a tonicidade, a força, nessa primeira sílaba aqui, olha, no K, como é que eu pronunciaria? Jogar a tonicidade significa estica um pouco na hora de entonar. Tá? Entonar é falar a palavra assim de uma forma meio cantada. Eu vou jogar a tonicidade nesse K e a pronúncia sairia assim, olha, camisa. Veja que eu estiquei o K. Isso é jogar a força na sílaba tônica. Tá certo? Então ficou camisa. Eu tenho uma camisa bonita. É assim que a gente fala? Lógico que não. Então, ó, quando eu joguei a sílaba tônica, a tonicidade no K, a pronúncia não bateu com a pronúncia real. Vamos jogar a sílaba tônica, vamos jogar a tonicidade no ZA? Como é que ficaria? Camisa. É camisar que eu falo? Não é camisar. Agora joga a sílaba tônica no Mi. Estica esse Mi aí, como é que ficaria? Camisa. É camisa que a gente fala, tá? Isso quer dizer que a sílaba tônica, no nosso caso, é essa sílaba Mi aí, olha só, tá? E a partir do momento que você consegue descobrir qual é a sílaba tônica de uma palavra, você pode classificá-la, então, dentro dos 3 grandes grupos que eu falei com você, tá? Então, veja aqui, olha só, vou montar um quadrinho aqui para te mostrar qual é a classificação que as palavras têm, dependendo da posição da sílaba tônica, tá certo? Então, imagine aqui, olha só, nesse quadrinho, que eu posso ter sílaba tônica, pessoal, nas 3 últimas sílabas de uma palavra. Se você tiver uma palavra com 4 sílabas aqui, ó, imagine uma 4ª sílaba aqui, a sílaba tônica nunca poderá aparecer nessa sílaba aqui, olha, tá? Então, a sílaba tônica sempre está numa dessas 3 últimas. Tanto que, para a gente não confundir, para não dar problema em relação ao número de sílabas, a gente vai nomear essas sílabas de trás para frente. Falando, olha, de tal forma que, independente do número de sílabas de uma palavra, essa daqui sempre vai ser a última sílaba da palavra, concorda? A anterior, logicamente, vai ser a penúltima sílaba da palavra. E essa daqui, olha, sempre vai ser a antepenúltima sílaba da palavra. Vou abreviar aqui, olha, a antepenúltima sílaba da palavra. Então, são 3 as sílabas em que a sílaba tônica pode aparecer. Você nunca vai ter sílaba tônica aqui, nessa 4ª sílaba, ok? Então, dependendo da posição da sílaba tônica, você vai classificar dentro dos grupos oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, tá ok? Então pensa assim, olha, se a sílaba tônica for essa daqui, a última, você já diz que a palavra é uma oxítona, ok? Se a sílaba tônica for a penúltima, como é o caso da palavra camisa, veja que aqui a palavra camisa, ó, essa daqui é a última, essa daqui é a penúltima. Então aqui eu já passo a ter uma palavra paroxítona. Ok? E se a sílaba tônica for a antepenúltima, aí eu já passo a ter uma palavra proparoxítona. Ok? Então nós temos oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Como funciona a acentuação gráfica? Em vez de você guardar a acentuação de cada palavra em particular, você vai guardar a palavra a acentuação dos grupos.
Então você pega uma palavra qualquer, classifica em oxítona, paroxítona e proparoxítona, e o que você terá na sua cabeça é a regra de acentuação de cada grupo. Se a palavra é uma oxítona, você vai verificar a regrinha das oxítonas e verificar se ela é acentuada ou não. Acentuação, esse tipo de acentuação aqui, a gente diz que é acentuação das palavras. Tá certo? Você analisa a palavra como um todo e faz a acentuação. Depois você vai verificar que existem certas partes que aparecem nas palavras que às vezes precisam ser acentuadas, independente de ela ser paroxítona, oxítona ou proparoxítona. Tá bom? Então, dentro desse detalhe, dentro dessa análise, veja aqui, olha, eu tenho oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Eu vou contar para você agora quando é que as oxítonas devem ser acentuadas. E as paroxítonas? E as proparoxítonas? Quando que elas devem ser acentuadas? E eu já vou aproveitar esse quadrinho aqui para montar essa observação. Eu vou até refazer aqui o posicionamento das proparoxítonas para a gente ter um quadrinho legal aqui nessa caracterização, tá? Então, se a sílaba tônica for a última, você já sabe que tem uma oxítona. Se a sílaba tônica for a penúltima, você sabe que tem uma paroxítona. E se a sílaba tônica for a antepenúltima, você sabe que tem uma proparoxítona. Então vamos lá? Regrinha de acentuação. Mas será que cabe nesse espaço aqui? É muito simples, é muito fácil. Então guarda aí o seguinte, olha, eu vou te falar aqui das oxítonas em primeiro lugar. E vou te falar assim, as oxítonas serão acentuadas sempre que tiverem as terminações A, E, O e EM, seguidas ou não de S. Então, A ou AS, E ou S, O ou OS, EM, que no plural vira ENS. Pronto, ó. Eu te falo o seguinte, se você guardar isso aqui, você sabe acentuar as palavras dentro desses grupos, tá? Então, olha, as oxítonas que tiverem a terminação A, E, O e EM, seguidas ou não de S, tá? No singular ou no plural, então, elas devem ser acentuadas. Pronto, acabou. É isso que você precisa saber. Ou seja, oxítona terminada em I vai ser acentuada? Não. Oxítona terminada em U vai ser acentuada? De jeito nenhum. Tá? São acentuadas apenas as oxítonas terminadas em A, E, O e EM, seguidas ou não de S. Tá? Só para exemplificar, não ficar muito na base da informação, olha a palavra café. Como é que eu separo a palavra café? Café. Qual que é a sílaba tônica? Tenho dúvida. Joga tonicidade em cada sílaba. Tá? Joga no K. Como é que ficaria a pronúncia? Café. Não é café, é café. Né? A sílaba tônica vai lá no fé, vejam só, olha. E nesse caso, então, sílaba tônica é a última. Veja só. Então você já sabe que a palavra é uma oxítona. Oxítona terminada em E tem que ser acentuada aqui, ó. Tá? Então a palavra café, você tem que colocar um acento ali. Mesma coisa vale no plural. Cafés tem acento da mesma maneira. Tá? Então, olha como é simples, olha como é fácil. Tá? Numa prova, eles podem te perguntar isso. Tá? A palavra café é acentuada por ser uma oxítona terminada em E, seguida de S. Né? Então, nesse caso, você precisa saber a regra. Tá bom? Fora do concurso, fora de uma prova, a gente espera que você acentue as palavras, mesmo sem saber a regra. Mas se vai fazer uma prova, você precisa ter noção
dessas regrinhas aqui, olha só. Então, as oxítonas são acentuadas quando terminadas em A, E, O, E, M, seguidas ou não de S. Mais um exemplo, a palavra urubu. Como é que eu separo a palavra urubu? Urubu. Tá? Qual que é a sílaba tônica? Se fosse o U, como é que seria a pronúncia? Urubu. Se fosse uru, urubu. Tá? Não é nenhuma dessas duas. É lógico que é urubu. Né? Então a sílaba tônica é essa última, é uma oxítona terminada em U. Oxítona terminada em U tem acento? Nenhum. Tá? Então, por isso urubu não tem acento. Tá ok? Depois você pode estar pensando assim, ah, Silvio, e baú? E jaú? Essas palavras têm acento. Sim, mas não são por serem oxítonas. Aí a gente vai entrar numa outra regrinha, que é a acentuação dos encontros vocálicos, dos ditongos, dos hiatos. Tá certo? Então é preciso ter essa noção. Olha aqui, ó. Então as oxítonas são acentuadas quando forem terminadas em A, E, O, E, M, seguidas ou não de S. Tá ok? Vamos para frente? Vamos para as paroxítonas. As paroxítonas, olha, se você for estudar pelo lado positivo, tá? Você vai ter que guardar muita coisa. Regrinha das paroxítonas fala assim pra gente, olha, são acentuadas as paroxítonas terminadas em 1x, U, R, I, N, ão, L, ão, PS, titongo, on. É, muita coisa para guardar, né? Não precisa guardar nada disso, tá? Ou seja, o que você precisa guardar? Quando as paroxítonas não serão acentuadas. É muito mais fácil, tá? Se você sabe quando elas não são acentuadas, logicamente você sabe também quando elas devem ser acentuadas, tá? E quando é que elas não serão acentuadas? Quando elas tiverem essas terminações. Olha que legal. Olha que fácil, tá? As paroxítonas só não são acentuadas quando tem as terminações A, E, O e M seguidas ou não de S. Qualquer outra terminação que aparecer para a paroxítona, por exemplo, se aparecer uma paroxítona terminada em L, a paroxítona terminada em L tem que ser acentuada. Tá? Então a paroxítona, que é o maior grupo, olha, de palavras da língua, elas só não serão acentuadas nessas terminações, tá? Então vamos colocar aqui assim, olha, as paroxítonas não acentuadas, tá? Então vamos grifar, vamos destacar esse não acentuadas aqui, ó. Quando que as paroxítonas então não são acentuadas? Quando forem terminadas em A, E, O, M, seguidas ou não de S. Olha que simples que é isso daqui, tá? Então as oxítonas são acentuadas quando forem terminadas em A, E, O e M, seguidas ou não de S. As paroxítonas só não serão acentuadas quando forem terminadas em A, E, O, E, M, seguidas ou não de S. Um é a negativa do outro, tá? Quando a oxítona é acentuada numa certa terminação, a paroxítona naquela terminação não é, tá? Se a oxítona é, a paroxítona não é. Se a oxítona não é, a paroxítona é. Por exemplo, oxítona terminada em I é acentuada? Não, oxítona não, então a paroxítona é. Você vai analisar, então, para mim, a palavra táxi. Como é que eu separo a palavra táxi? Táxi, não é? Qual que é a sílaba tônica aqui, gente? É o tá, ó. Então, última, penúltima sílaba tônica. Quando a sílaba tônica é a penúltima, você tem uma paroxítona, não é isso? E paroxítona terminada em I, você vai pensar assim, oxítona terminada em I é acentuada? Não, aqui, ó.
então a paroxítona tem que ser. Tá? Olha que aí você praticamente resolveu o seu problema de acentuação. Coisa mais simples do mundo. Tá? O que você precisa guardar? Essas terminações aqui, ó. Tá? E aqui, como não poderia deixar de ser, eu vou acrescentar mais uma terminaçãozinha aqui embaixo, em que a paroxítona não é acentuada. Tá? Então a paroxítona ela não é acentuada quando for terminada em A, E, O, E, M, seguidas ou não de S, mais a terminação AM. Essa terminação AM aqui é para justificar a não acentuação de verbos na terceira pessoa do plural, como venderam, partiram, saíram. Terminação AM. Essas palavras não têm acento, são paroxítonas e não devem ser acentuadas. Então tá aqui, gente, ó, você já sabe. Oxítona deve ser acentuada quando tiverem as terminações A, E, O, E, M seguidas ou não de S. Tá? As paroxítonas só não serão acentuadas quando forem terminadas em A, E, O, E, M, mais a terminação AM. Tá bom? Então, algumas palavrinhas aqui só para você treinar um pouquinho comigo. A palavra jacaré deve ser acentuada ou não? Logicamente você sabe, né, que ela tem acento, mas eu quero a justificativa. Por quê? Por que ela tem acento? Então vamos pensar. Em primeiro lugar, qual que é a sílaba tônica, gente? É o já? Se fosse o já, como é que ficaria? Jácare. Não é jácare. É o K? Jacare. Também não. É jacaré. Né? Então, ó, sílaba tônica é o ré. Isso quer dizer que essa é uma palavra oxítona. Tá certo? Oxítona terminada em E. Tem acento? Tem. Então, jacaré é acentuado. Ok? E a palavra tapete? Tapete. Né? Oxítona. Paroxítona ou proparoxítona essa? Isso é uma paroxítona, não é? Ó, tapete. Então, a sílaba tônica é o P. Então, agora eu já tenho uma palavra paroxítona. Paroxítona terminada em E. Como é que você pensa mesmo? Pensa assim. Oxítona terminada em E tem acento? Tem. Então a paroxítona não tem. O tapete não tem acento. Por que não tem acento? Porque é uma paroxítona terminada em E. E paroxítona terminada em E não é acentuada. Tá? Aí a palavra fácil. Isso é fácil, hein? Olha aqui, ó. Fácil. Qual que é a sílaba tônica? É o Fá, não é? Então aqui eu tenho uma paroxítona de novo, olha. Paroxítona terminada em quê? L. Olha lá, pensa comigo. Oxítona terminada em L é acentuada? Não. Então a paroxítona tem que ser. Né? Por isso a palavra fácil tem que ser acentuada. Tá ok? Agora eu vou colocar algumas palavrinhas aqui, olha, para que você possa pensar comigo, analisar comigo direitinho, com facilidade. Olha aqui, ó. Eu quero que você analise comigo a palavra armário. Como é que eu separo armário? Não é? A palavra armário, eu acho que eu vou colocar essa palavra armário aqui do outro lado. Né? Vamos apagar aqui, olha, para ficar mais fácil de você visualizar, para ficar mais fácil de você fazer essa análise comigo. Tá? Então vem aqui, olha, a palavra armário. Armário. Agora ficou melhor. Né? Então a palavra armário, veja só, olha, é uma palavra, eu já coloquei o acento aqui, não queria, mas vamos lá. Tá? Palavra armário, olha só, qual que é a sílaba tônica? É o má, não é? Se fosse o ar, como é que ficaria? Armário, não é? Se fosse o rio aqui, final, olha, armario, não é armario, é armário, né? Então a sílaba tônica aqui é o má, veja só, olha, por isso eu tenho aqui uma palavra paroxítona. E aí vai um probleminha, eu vou te perguntar,
Paroxítona terminada em que? Qual é a terminação da palavra armário? Possivelmente, alguém pode falar assim, é uma paroxítona terminada em O. Não é terminada em O. A terminação da palavra, olha, ela existe enquanto aparece vogal. Enquanto houver vogal, você tem a terminação da palavra. Ok? Então, na verdade, a palavra armário, ela é terminada nesse conjuntinho aqui, ó, I, O. Tá certo? E aqui eu estou falando de vogal sem levar em consideração que existe uma diferença entre vogal, semivogal, tá? É que não tem necessidade de você conhecer, de você saber. Ok? Mas esse conjuntinho aqui, ele acaba recebendo um nome especial, tá? Todas as vezes em que você tiver, olha, uma vogal do lado da outra numa palavra, você diz que tem ali um encontro de vogais, que a gente chama de encontro vocálico. Tá certo? Nós temos 3 tipos de encontros vocálicos, encontros de vogais. Um que se chama ditongo, um outro que se chama tritongo e um último que se chama hiato. São encontros vocálicos, tá? Ditongo, tritongo, hiato. Aqui interessa para nós, olha, a ideia do que é um ditongo, do que é um hiato, tá? Se você fizer essa diferença, o tritongo fica fácil de entender, de reconhecer, tá certo? Mas tanto o ditongo quanto o hiato são encontros de 2 vogais, tá certo? Mais uma vez, repito, eu estou desconsiderando a ideia de vogal, semivogal, tá certo? Então, encontro, olha, de 2 vogais, a gente chama de ditongo. Apareceu uma vogal do lado da outra na palavra. O que você vai fazer? Fazer a separação da palavra em sílabas. Se essas vogais que se encontraram permanecerem na mesma sílaba, você fala que esse encontro é um ditongo. Então, o que é um ditongo? É o encontro de vogais, tá? Na mesma sílaba. No fundo, vou falar direitinho, é o encontro de uma vogal com uma semivogal, tá? Cada sílaba só pode ter uma vogal, nunca 2. Se aparecerem 2 dessas que a gente normalmente chama de vogais, é porque uma é vogal, a outra é semivogal, tá certo? Mas quando essa vogal e essa semivogal ficarem na mesma sílaba, você tem um ditongo. Quando você perceber que separando a palavra, tá? Uma vogal fica numa sílaba, outra vogal vai para outra sílaba, você separou, você criou aí um hiato. Então nós temos ditongo, nós temos o hiato. Então o encontro de vogais e de semivogais, né? Nós temos aí exatamente o que chamamos de encontro vocálico. É o que acontece aqui, olha. Então, a palavra armário é uma palavra paroxítona terminada nesse encontro vocálico aqui. Você percebeu que as vogais ficaram na mesma sílaba, tá tudo juntinho aqui, ó. Isso é o que a gente chama de ditongo. Ok? Então, como que você vai ler isso daqui em termos de acentuação gráfica? Você vai pensar simplesmente que é uma paroxítona terminada em ditongo. Vamos lá para a oxítona? Oxítona terminada em ditongo é acentuada? Não, né? Não está aqui, ó. Não tem ditongo aqui. Ora, se oxítona terminada em ditongo não tem acento, a paroxítona tem que ter. Por isso a palavra armário é acentuada. Tá certo? Então a palavra armário é uma paroxítona terminada em ditongo, por isso que ela é acentuada. Tá certo?
Depois você pode até verificar os tipos de ditongos que nós temos, ditongo oral, ditongo nasal, ditongo crescente, ditongo decrescente, ditongo aberto, ditongo fechado. São várias classificações para os ditongos. Não interessa para nós o tipo de ditongo, tá? Toda paroxítona terminada em ditongo tem que ser acentuada, tá? E aparece mais, tá, gente? Existem inúmeras palavras que são paroxítonas terminadas em ditongo. Vai afinando o seu ouvido para você perceber isso daí, olha. Tá? Aumente a sua percepção daquilo que você precisa enxergar no caso da acentuação gráfica. Então a palavra armário deve ter acento. Vamos aproveitar? E a palavra pônei? Tem acento ou não? Vamos pensar? Olha só, pônei. Em primeiro lugar, qual que é a sílaba tônica? Você é mais rápido agora. Esse pô. Então, a paroxítona, outra vez, terminada em ditongo. Aqui o ditongo, olha só. Então, paroxítona terminada em ditongo tem que ser acentuada. Coloque aqui um acento circunflexo. Tá certo? Então é muito interessante essa verificação, essa análise, para você ficar sabendo. Para a gente complementar essa parte aqui das oxítonas e das paroxítonas, só vou chamar a atenção para um detalhezinho aqui, ó. A palavra hífen. O que você acha? Tem acento ou não tem acento? Vamos pensar? Me ajuda a pensar aqui, ó. Qual que é a sílaba tônica da palavra hífen? Esse I, não é? É uma paroxítona terminada em EN. Não é? Aí você vai pensar assim, oxítona terminada em EN, N de navio. Oxítona terminada em EN, tem acento? Não, oxítona não. Então a paroxítona tem que ter acento nela. Tá? Agora, quer ver o pega, quer ver a armadilha? E no plural? Como é que é o plural da palavra hífen? Hífens. O que você acha? Tem acento ou não tem acento? Vamos pensar? Aqui, ó, da mesma maneira, é uma paroxítona, não é isso? Terminada em ENS. Atenção agora. Olha aqui, ó. Oxítona, terminada em ENS. Tem acento? Tem, não tem? Então, a paroxítona não tem. Muito cuidado. Hífen no singular tem acento. Hífens no plural não tem acento. Isso acontece com todas as palavras terminadas em EN. Paroxítonas terminadas em EN. Como hífen, como pólen, como abdômen. Tá? Então, muita atenção a esses detalhezinhos. E você viu, ó, que isso daqui não falha, tá? Não tem aquela história, tá, tem exceção. Não tem exceção. É isso daqui. É puramente isso daqui. Ok? Para terminar. E a palavra cátion? Vamos pensar? Olha aqui, ó. É uma paroxítona terminada em ON. Ou ION, como você quiser. Tá? Vamos colocar o ION aqui, ó. Aí você vai pensar, oxítona terminada em ION, tem acento? Tem não. Tá? Então a paroxítona tem que ter palavra cátion, íon, ânion, tá? Elétron, nêutron. Tá? Essas palavras todas devem ser acentuadas. Enfim, guarde aí, ó. Oxítona é acentuada quando tiver a terminação A, E, O e N seguidas ou não de S. Tá? As paroxítonas só não serão acentuadas se tiverem as terminações A, E, O e N seguidas ou não de S, e aí você acrescenta a terminação AM. Tá ok? Espero que você tenha aproveitado bastante essas informações, olha só, e que a gente precisa complementar ainda numa próxima oportunidade. Tá ok? Eu te aguardo. Até a próxima.